soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso fervor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, quero ser como tu. Quero ser como tu. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que nesta noite verdadeiramente possamos sair daqui renovados pela presença de Deus neste lugar, pelo agir de Deus, pela presença de Deus em nossas vidas. Que verdadeiramente o Senhor encontre graça, encontre liberdade em nós para nos renovar. Amém? Vamos continuar adorando a Deus. Já o irmão Valdecir tem a oportunidade de louvar o Senhor, apresentar a Deus o seu louvor, aquilo que Ele tem preparado nesta noite, para depois nós continuar lendo a palavra na sequência, orando, falando com Deus e dando continuidade ao culto desta noite. Glória a teu nome, Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que estamos
mais uma vez aqui na casa de Deus, para junto nós louvar e engrandecer o grande nome do Senhor Deus. Aleluia. Vamos louvar dois hinos da harpa, 477, 383 do cantor. Sedes forte na vida, é Cristo que nos conduz, garantindo a eterna vida aos que trilharem na luz. Sim, andar na luz de Cristo, liberto da eterna dor. Buscai-vos que tendes visto a glória do Redentor. Sede santos, velai orando, amai-o com santo fervor. Muitos ficaram chorando na vinda do Salvador. Sim, andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor. Buscai-vos que tendes visto a glória do Redentor. Os fiéis adormecidos a voz do canto ouvirão, transformado e remido a Cristo encontrarão. Sim, andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor. Buscai-vos que tendes visto a glória do Redentor. Te verei naquele dia da glória e esplendor. Fluirei na alegria nos braços do Salvador. Sim, andar na luz de Cristo, libertos da eterna dor. Buscai-vos que tendes visto a glória do Redentor. Sim, andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor. Buscai-vos que tendes visto a glória do Redentor. Aleluia! Glória a Jesus! Em seguida, vamos louvar o 484, 302 do cantor. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, nem mendigo é fiel como eu sou. Sou feliz por se o sangue verteu meu Jesus, e com ele meu crime
cruz onde morreu, imenso Jesus, meus pecados sofreu, a minha alma salvou, e o mundo me fazem luz. Ele deve amar, não outro igual, pois converte o fiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu, imenso Jesus, nos desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante em Cristo viver, meus caminhos os marcou, e pra dar-me a vida Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou, meus pecados levou na cruz onde morreu, quando do Jesus, meu desprezo sofreu, a minha alma salvou, eu dou minhas trevas em luz. Meus pecados levou, onde morreu, o sublime imenso Jesus, os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que Ele levou já todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Glória a Deus. Convido a todos os irmãos se colocarem em pé. Vamos falar com Deus para depois dessa oração lermos a palavra de Deus. Peça para o Senhor falar contigo desde essa primeira palavra, continuar falando assim como Ele já está falando através dos louvores, amém? Peça para o Senhor revelar ao teu coração a palavra que nós vamos ler, porque esta é a dificuldade do homem, é quando Deus ainda não revelou a palavra. Se o Senhor revelar a palavra ao nosso coração, nós saímos daqui certos do que o Senhor tem falado conosco, e daí para frente é só vitória, amém? Querido e eterno Deus e Pai Celestial, damos graça por esta rica oportunidade que temos de estar na Tua presença, Te louvando, Te bendizendo, Te exaltando, apresentando a Ti nosso louvor, nossa adoração. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha revelar ao nosso coração a palavra que o Senhor tem para nós no início desse culto, ó Pai, a qual nós vamos ler agora. Fala comigo, fala com a Tua igreja. Fala, Senhor meu Deus, com o Teu povo. Revela, Senhor meu Deus, ao nosso coração a Tua palavra e abençoa a Tua igreja. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pegue a tua Bíblia e abra ela no livro do profeta Jeremias.
no capítulo 29. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, uma palavra que o Senhor me fez lembrar, e eu creio que Ele há de falar conosco agora, enquanto nós lemos esta palavra. Carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Jeremias 29, do verso 1 em diante. Vamos ler todo este versículo, todo este capítulo. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Urias, os quais Ezequias e de Judá tinham enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei seus frutos. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuí. Procurai a paz da cidade para onde vós fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque ele vos profetizaram falsamente em seu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e irei, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e falareis como trigos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-los-ei com a espada e com a fome e com a peste, e dá-los-ei para andarem de um lado para o outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E tomarão deles a maldição que eu estava sobre todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros e anunciaram falsamente o meu nome, palavras que não mesmo ousei dizer. E eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, porque não repreendeste a Jeremias, a uma profeta que vós profetiza? Porque por isso nos mandou dizer para a Babilônia, o cativeiro, muito há de durar, edificai casa e habitai-las, plantai jardins e comei o seu fruto. Mas ler a Sofonias do sacerdote esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor, acerca de Simaias, o Neelamita, Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre esse povo, e não verá o bem que ele fazer para o meu povo. Diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Amém. Aqui está um relato muito forte da palavra de Deus, onde o profeta Jeremias estava alertando o povo, dizendo para eles que eles deveriam de aceitar o castigo, a punição que Deus estava dando, porque a lei falava que a terra deveria descansar, eles deveriam usar a terra e no 7º ano ela descansar, e eles usaram por 490 anos e a terra não descansou nenhum dos anos que era para descansar. Então aqui nós vemos que Deus mandou eles lá para ficar esses 70 anos, aonde a terra ficou então descansando. E aqui nós vemos que a palavra de Deus se cumpre. Às vezes nós não queremos, mas Deus vai sempre fazer de um jeito que a sua palavra se cumpra. E a lição que nós tiramos dessa palavra para nós aqui nesta noite é que o povo de Deus, quando Deus está tratando com o povo de Deus, nós precisamos aceitar o tratar de Deus na nossa vida. Certa feita aconteceu algo muito ruim com nós ali em casa. Nós estávamos, como sempre, fazendo a obra, e quando chegamos em casa, o ladrão tinha entrado, minado, roubado coisas materiais, e na hora a gente já se desespera, né? Já se preocupa, já é aquele sentimento horrível. Mas na hora o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que nesta hora nós precisamos aceitar o tratar de Deus na nossa vida.
Às vezes é uma prova que Deus está nos dando, mas nós temos que passar por ela para cumprir a ordem do Senhor, a palavra do Senhor. Porque quando nós aceitamos, por mais que seja difícil a prova do Senhor na nossa vida, mas se nós aceitamos, nós somos aprovados por Deus. Agora, se nós não aceitar, como aconteceu ali, tinha gente que não estava aceitando, estavam até profetizando em nome de Deus, dizendo que não era para aceitar aquilo, que aquilo não era de Deus. E ali o profeta Jeremias disse que aqueles que não aceitassem, viria coisa muito pior. Então nós precisamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme diz a palavra. Glória a Deus. Em tudo, diz a palavra, em tudo dai graças. Então que o Senhor sempre venha nos fortalecer, e que nessa noite Ele possa nos fortalecer um pouquinho mais, para nós suportar tudo aquilo que nós precisamos passar nessa terra, com graça de Deus na nossa vida, para nós vencer, para nós sair do outro lado vitorioso, aprovado pela prova que Deus nos dá. Amém, irmãos? Mais um instante de oração e depois nós continuamos falando com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, damos graças, Senhor meu Deus, por esta oportunidade, damos graça por essa palavra que o Senhor tem nos dado, e a Tua palavra nos diz, meu Deus, que se nós aceitar, se nós ouvir a voz do Senhor, e se nós buscar de todo o coração, nós seremos agraciados com a Tua presença, nós o encontraremos quando buscarmos de todo o coração. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a Tua face de todo o coração, ajuda-nos, ó Deus, a Te servir com graça, com vida, com inteireza. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos aqui nesta noite e abençoa a Tua igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. O Eliezer Júnior, louvando o Senhor, apresentando a Deus e diante da igreja o seu louvor nesta noite. A igreja pode assentar e quem puder aplauda bem alegre o nome do Senhor Jesus. Cantar como os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá sua vida em pranto servirá. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorrisos suas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá sua vida em pranto se brindar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Feliz será, jamais verá tua vida em
coração, entregar. Aleluia! Irmã Ivonete também apresentando a Deus o seu louvor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 515 da harpa, 181 do cantor. Se Cristo comigo vai. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, com gozo irei comigo vai. Vou servir a Jesus para a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei lá pelo Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder
Graças a Deus. As crianças vão louvando ao Senhor, cada uma delas com um corinho também bem alegre. Primeiro o Jonatas e a Lorena, depois o Joabe, para ele poder tocar ali, tá bom? Glória a Deus. Graças a Deus.
que verdadeiramente todos nós que estamos aqui possamos ser acordados na primeira ressurreição dos mortos, né? Quando se fizer chamada, como diz aquele hino, lá estarei. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Quem mais aqui vai levantar também na primeira? Amém? Glória a Deus. A irmã Berenice também tem a oportunidade de apresentar o seu louvor diante da igreja nesta hora, a apresentar a Deus. Amém, irmãos? Vamos receber a serva de Deus com palmas para Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele tem nos sustentado. Eu poderia perguntar para todos aqui, você já sorriu hoje? A menina cantou ali. Um sorriso só, né? Não faz mal para ninguém. Uma só palavra, muitas vezes faz bem. A palavra do Senhor nos ensina, né? Que é para nós pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, né? Que saia da nossa boca só palavras que venham para abençoar o nosso próximo, né? Que Deus nos ajude, que seja assim conosco. O Salmos 19:14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre em louvor a Ti, ó Senhor. Tem um corinho, né, que a gente canta com essas palavras. Deus ajude que nós possamos realmente ter em nossa vida, em nosso coração, palavras para ajudar os nossos irmãos e adorar a Deus também, né, com o nosso louvor. Muitos olham para mim e não conseguem entender como é que nessa prova eu ainda consigo crer. Sim, às vezes estou bem, mas nem sempre é assim. Muitas vezes firme e forte, outras penso que é o fim, mas eu não consigo não crer. Minha fé, mesmo pequena, me fará vencer, pois entendi que quem resolve tudo não sou eu. Eu vou até onde Ele permite, o resto é com meu Deus. Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A minha força vem de Deus, e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. A minha fonte sempre é Deus. Se dizem não ter saída, falam que é o fim da linha, eu vou continuar crendo, continuar crendo. Se o céu parece bronze, se a porta está fechada, eu vou continuar crendo, continuar crendo. Se não sei como agir, ao invés de desistir, eu vou continuar crendo, continuar crendo, pois eu não consigo não crer. Minha fé, mesmo pequena, me fará vencer, pois entendi que quem resolve tudo não sou eu. Eu vou até onde Ele permite, o resto é com meu Deus. Eu nunca fui forte, nunca
sorte sempre foi Deus. A minha força vem de Deus e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. A minha fonte sempre é Deus. Ele falou sobre as muitas aflições, mas que nele eu deixasse todas as preocupações. Nem sempre sei o que vai acontecer, mas uma coisa já é certa: eu não consigo não crer. Eu nunca fui forte, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A minha força vem de Deus e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. A minha fonte sempre é Deus. A minha fonte sempre é Deus. A minha fonte sempre é Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Também a irmã Jaqueline vai louvar o Senhor. E já na sequência, o pastor Sérgio, trazendo o recado de Deus para o nosso coração nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa, número 127. O Senhor da ceifa chama.
Aleluia. Convido a todos os irmãos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus e já o pastor Sérgio trazendo a palavra de Deus para os nossos corações aqui nesta noite. Glória a Deus, porque nós tivemos graça de Deus para estar aqui. Ontem mesmo a irmã falou, amanhã eu e meu filho vamos lá, em nome de Jesus, mas não conseguiu. Mas nós, o Senhor deu graça, estamos aqui hoje. Então, a palavra é para nós aqui nesta noite. E por misericórdia, Deus vai alcançar também os irmãos que estão acompanhando pelo vídeo. Amém? Então vamos falar com Deus e o pastor trazendo recado para o nosso coração. Querido Deus e Pai Celestial, até o presente momento neste culto, apresentamos a Ti nosso louvor, nossa gratidão. As orações que fizemos estão diante de Ti. O nosso louvor, a música, a adoração, tudo é para a Tua glória, Pai. E eu creio que o Senhor está recebendo, porque eu sei que aqui os irmãos estão em espírito e em verdade louvando o Teu nome. Eu lhe peço, meu Deus, que por misericórdia o Senhor responda ao nosso culto, com palavra ao nosso coração. Revela-nos a Tua palavra, usa poderosamente, ó Pai, o Teu servo que aqui está e que vai trazer o recado do céu ao nosso coração. Revela-nos a Tua palavra, usa o Teu servo nos santos dons do Teu Espírito Santo e abençoa a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 14, o verso 22 em diante. Mateus capítulo 14. Deus está neste lugar. Aleluia. Amém, irmãos? Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se os que estavam no barco, e o adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Nós ouvimos a leitura inicial nessa noite a respeito de se obedecer à ordem de Deus. E voltando lá, nós vemos que Deus é que preparou aquela situação para o povo, como nós já ouvimos nessa noite. Mas o povo estava com medo. Quem não estaria com medo, né? Ser tirado
lugar da sua cidade e ser levado para um lugar desconhecido, sabendo que lá não iria ser fácil, porque a idolatria, as coisas ruins, o próprio governo de lá, não iria ser bom para com eles. Mas se Deus mandou, Deus iria ajudá-los. Deus deu uma ordem, então Deus disse a Jeremias: fala ao povo que eu mandei, que eu fiz isso tudo acontecer, então eu estou no controle de todas as coisas. Então eles vão e continuem a viver, continuem a plantar, continuem a ter filhos, continuem a fazer principalmente a minha vontade, e ali eu vou abençoar eles. Deus disse ali na palavra: eles vão e levem a paz. Eles entrem naquela terra, se não houver paz, mas eles levando a paz reinará em volta deles, sobre a família deles e sobre aqueles que se achegarem a eles. É Deus falando. E Deus colocou aqui em cima essa palavra ao meu coração, aleluia. E houve confirmação naquilo que o evangelista leu nessa noite, aleluia. Uma ordem dada por Deus e sendo obedecida por Ele, aleluia, tem muita valia, tem muito valor nas nossas vidas, aleluia. E foi o que aconteceu nesta palavra que nós lemos, que Jesus, no meio de uma multidão de 5.000, a Bíblia diz que somente homens, se contar, fora as crianças e mulheres que estavam ali, passava de 5.000. Mas aquelas pessoas estavam ali sedentas pela palavra de Deus, para ouvir o Senhor Jesus, e chegou um momento que precisava eles ir embora, e Jesus operou o grande milagre. Se você voltar atrás ali, você vai ver que a primeira multiplicação dos pães e peixes, e ali o Senhor abençoou com 5 pães e 2 peixinhos, uma grande multidão, aleluia. E no mesmo instante que Ele abençoou, e agora Ele começa a despedir a multidão, diz: agora vocês voltam para a sua casa, para a casa de vocês, e diz aos seus discípulos, Ele deu uma ordem aos seus discípulos: vocês vão, peguem o barco e atravessem, vão para o outro lado. Os discípulos não discutiram com Jesus, só obedeceram ao Senhor, a ordem do Senhor, aleluia. E no obedecer essa ordem, por mais que nós veja lá na frente que veio a tempestade, mas eles estavam, aleluia, sendo obediente à ordem do Senhor, o Senhor iria protegê-los. Mas como protegê-los? O Senhor deu a ordem para eles, então esqueceu deles: vocês vão sozinhos? Não, aleluia, porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele vê lá na nossa frente, a milhares de quilômetros, de dias, de anos. Não tem escuridão na frente do nosso Senhor. Ele enxerga, Ele vê todas as coisas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele sabia o que iria acontecer, mas Ele deu a ordem para ver se eles iriam obedecer, para ver se eles não iam questionar o Senhor, se o Senhor não iria com eles. Não, eles obedeceram à voz do Mestre. É tão bom quando nós obedecemos a ordem do Senhor. Muitas vezes o Senhor fala conosco, e obedecer a ordem não é fácil, né? Os filhos, principalmente, quando chegam a uma certa idade, eles não querem mais ouvir o pai, a mãe, eles não querem mais obedecer. Eles dizem: não, eu já sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Mas ele não tem toda aquela vivência que os pais, os mais velhos tiveram, né? Eles não passaram nem 10% do que os mais velhos passaram. Não, eu sei, agora eu já tenho idade, eu já posso fazer o que eu quero. E muitas vezes o pai, a mãe dá uma ordem
e eles não obedecem. Mas logo ali na frente eles dão com a cara no muro, com a cara na parede, tem que voltar, né, com cabisbaixo e voltar a obedecer a ordem do pai, da mãe. Ou se de repente não se obedece quando é menor de idade, o pai vai lá e dá um chacoalhão, você tem que obedecer, e eu tenho que obedecer mesmo. E o nosso Deus não é diferente. O nosso Deus dá uma ordem, aleluia, e nós precisamos obedecer a voz do Senhor. Quantas vezes Deus tem falado comigo e com você? Nesses dias, nesse mês, quanto o Senhor tem falado ao teu coração, à tua vida, para você fazer algo? Você tem feito? Você tem feito para Deus? De repente nós negligenciamos a ordem de Deus e nós pagamos o preço. Pagamos o preço e às vezes estamos indo de mal a pior. Porque se o Senhor dá uma ordem, é sinal que Ele vai estar conosco, mesmo que às vezes nós pensamos, mas eu estou sozinho. Não, Deus está presente ali. Deus está presente ali. Na hora do maior desafio, de uma maior tempestade que vier sobre a nossa vida, aí Ele chega com a providência. Porque se nós estiver debaixo de uma palavra de Deus, de uma ordem de Deus, Ele vai abençoar as nossas vidas. Ele vai guardar as nossas vidas se nós obedecer a sua voz. Muitos perecem, muitos estão perecendo por não obedecer a ordem de Deus, a palavra de Deus. Fazem como querem, como vem na mente, eu faço desse jeito e está certo, e vai anos, fica velho, e diz, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, mas não obedece à palavra de Deus, e vive aí capengando, se chorando, sofrendo na vida, porque não se obedece à palavra de Deus. E o principal, nós devemos obedecer à palavra de Deus, aleluia, para a nossa salvação, para que logo a trombeta tocar, e nós ouvir o toque da trombeta, e sentir alguém nos arrancando daqui, porque o arrebatamento está próximo, aleluia. Mas se nós não obedecer, se a igreja não obedecer, aleluia, nós ficaremos aqui, e daí será terrível, daí não terá mais o tempo da graça, aí a dificuldade será maior para se chegar lá, aí chegará a grande tribulação, aí sim, as pessoas vão querer obedecer, mas não vão conseguir obedecer, porque será difícil demais. Mas o momento agora é nós, aleluia, aproveitar dessa dádiva de Deus, o presente de Deus, aleluia, este momento tão especial e, aleluia, receber as ordenanças de Deus para a nossa vida e, aleluia, estar caminhando, marchando para o céu, para a glória. Primeira ordenança para a nossa vida é obedecer para a nossa salvação. Para a nossa salvação, porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E as demais coisas, quando nós obedecemos a voz de Deus, Deus mandou nós fazer algo, Deus pediu, Ele deu uma ordem para nós obedecer a sua voz, aleluia. Como Ele falou a Josué, não te mandei eu? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Se levanta daí, para de ficar chorando, que agora é você que tem que liderar. Então, se levanta daí, vai fazer algo. Assim Deus fala comigo e com você, mas às vezes nós não damos atenção à voz de Deus e deixamos os dias, as horas, os meses, os anos passar, e tá bom, se acomodamos,
E as coisas acontecendo e nós dizemos, por que essa situação? O porquê deste problema? Porque muitas vezes nós não obedecemos à voz de Deus. Mas nós notamos nessa palavra que mesmo eles obedecendo a ordem do Senhor, as coisas aconteceram. Mas mesmo assim na nossa vida, nós obedecendo, as coisas vão vir, as adversidades vão vir. Aqui, a carne vai sofrer, a nossa vida vai sofrer, mas Deus se fará presente conosco todos os dias das nossas vidas, assim como foi com os seus discípulos. Chegou o momento, a quarta vigília da noite, bem tarde, eles estavam em apuro. O vento era contrário, eles não conseguiam mais remar, eles não conseguiam mais ir à frente, eles davam 2 remadas, eles voltavam 4, 5 metros para trás, e não conseguiam, e o barco se perdia, não tinha mais direção, e agora o que fazer? E eram homens experientes, a experiência do homem muitas vezes não conta, nós temos que confiar em Deus, ter fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé no que está escrito aqui, acreditar no que, aleluia, foi deixado escrito aqui para nós obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a quarta vigília, Jesus sente que precisava ir ajudá-los, e Jesus vai chegando, vai se aproximando, e é assim que acontece na nossa vida. Nós estamos em dificuldade, mas nós estamos obedecendo a palavra de Deus, como nós ouvimos nesta noite. Aconteceu, o ladrão veio, roubou, mas e agora o que será? Deus traz o consolo ao nosso coração. Deus traz o consolo ao nosso coração. De repente, se estivesse em casa e a pessoa tivesse armado, entrava para assaltar, para roubar, atirava, machucava, tirava a vida, mas Deus livrou. Nós não sabemos, mas certo é que nós devemos confiar em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. E a tempestade estava terrível, eles não conseguiam vencer o vento, a água enchendo o barco, e agora o desespero tomou. Mas de repente eles veem alguém vindo em sua direção. Mas como isso? Alguém andar sobre as águas? Pois era grande aquele lugar. Como? Não tem uma pedra, não tem nada. Nós passamos por ali, não batemos, o casco do barco não bateu em nada. E como vem andando sobre as águas? É um fantasma. No maior desespero da nossa vida, o Senhor vem ao nosso encontro para trazer consolo, para trazer paz. De repente, nesta noite, aleluia, nós estamos precisando dessa paz, desse consolo em nosso coração. Por causa das lutas, das adversidades, parece que nada dá certo, que tudo dá errado, mas você se examina e você diz, mas eu estou obedecendo. Então nessa noite receba a paz, receba o consolo de Deus sobre a tua vida. Se você está a obedecer, fica tranquilo, acalma o teu coração. Jesus está no controle, Jesus está no controle de todas as coisas. Tem coisas que Deus permite as coisas ir acontecendo, mas a tua vida Ele não vai deixar, aleluia, o inimigo arrancar. Você não vai perder a sua vida. Acalma o teu coração. Ele vai entrar no barco, Ele vai dizer, acalma vento, vai, calma aí, eu que comando, eu estou no controle, é o meu servo, é a minha serva, eu estou no controle da vida dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles viram alguém vindo e gritaram, é um fantasma. E Jesus escutou aquilo e disse, ei, calma aí, calma, não tenham medo. E é tão bom quando nós ouvimos a voz do Mestre falando ao nosso coração para nós ter calma, para nós se aquietar, dizendo para nós que tudo vai dar certo, lute mais um pouco.
aleluia, esforça mais um pouco, que as coisas vão acontecer na sua vida, aleluia, só se esforça um pouco mais, continua, levanta, não fica choramingando, não fica ali, que será da minha vida? Levanta, enfrenta o dia a dia, trabalha, viva com a sua esposa, viva com os seus filhos, viva com os seus netos, viva com a sua família, viva com os irmãos da igreja, viva na presença de Deus. Aleluia, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, se Deus permitiu o mar se levantar, as águas se levantar, o vento bater contrário contra a tua vida, acalma o teu coração, porque é um tempo, aleluia, que vai passar, aleluia, porque maior é o que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro recebe o consolo. Agora ficou corajoso Pedro, porque viu que era Jesus. E ele diz, se és tu, me manda aí ter contigo. E Jesus, vem. E Pedro teve fé para pisar sobre as águas. Mas Pedro, caminhando um pouco, ele sentiu o vento e começou novamente a olhar para o vento. Então nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para nos fortalecer, aleluia, acrescentar na nossa fé, porque por algum momento parece que você estava pisando num lugar sólido, você diz, eu estou indo, eu estou servindo a Jesus, mas olhou para o vento. Mas nessa noite pare de olhar para o vento, olhe para Jesus, olhe para o Senhor Jesus, aleluia, pede para o Senhor acrescentar a tua fé, que há um tempo atrás parece que você tinha tanta fé que nada te abalava, você orava, você buscava, você lia a palavra de Deus, você estava na casa de Deus, não tinha frio, não tinha chuva, não tinha nenhum empecilho, mas de repente parou, estagnou, diz, não vou mais, não adianta, e as coisas começaram a acontecer na tua vida, e você vê que você está afundando, mas nessa noite, aleluia, a palavra nos diz que Pedro chamou por socorro, aleluia, clamou, socorre-me, Senhor, e o Senhor estendeu a sua mão e o levantou. O que falta então é você, aleluia, é nós ser humilde e gritar por socorro, não querer levar do jeito que está, tá bom, vai assim mesmo, é a situação. Não, é um autoexame na nossa vida, é ver que nós sentimos o vento, que nós estamos cedendo para o outro lado, e o vento está batendo, e nós estamos afundando, mas nessa noite vamos gritar por socorro, porque as mãos poderosas do Senhor estão estendidas para a nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. E o Senhor levanta ele, a palavra nos diz, levanta ele e diz para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? E Pedro não questionou a Deus, recebeu a palavra de Deus e confiou no Senhor. E a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, Jesus disse, acalma aí, vento, acabou para você. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer estar na direção do nosso barquinho, que é a nossa vida. Ele quer nos levar ao porto seguro, aonde nós precisamos chegar. Porque de repente você tenha parado, nós estamos parados, pensando, não adianta mais ir, mas Deus disse, vocês vão para o outro lado. O Senhor disse, vocês vão para o outro lado. Ele deu a ordem, então nós precisamos chegar. Não é nós pensar que na metade do caminho está bom. Não, nós precisamos chegar lá onde o Senhor ordenou que nós chegássemos. Que o Senhor falou, vão, nós temos que ir. Então nessa noite o Senhor vai nos fortalecer, vai acrescentar a nossa fé para nós chegar do outro lado. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Você crê? Você confia? Vamos orar, fica de pé. Aleluia. Porque do outro lado há alguém precisando, e você precisa continuar. Então não pare, não desista, continue. Se errou, se falhou, se tropeçou, levanta, pede perdão a Deus, se arrependa, confesse, mas confesse a Deus e se levanta e vai fazer a vontade de Deus.
A dificuldade veio, a tempestade veio, o problema veio, a dor veio, a falta de dinheiro veio, enfim, tantas coisas veio contra a tua vida, mas nesta noite o Senhor nos dá a vitória. O Senhor está guiando o meu, o teu, o nosso barco para nós chegar ao lugar que Ele mandou que nós fôssemos. E nós vamos chegar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a entregar tudo nas mãos de Deus. Vai falando com Deus aí, porque o Senhor está aqui, aleluia, está ouvindo, aleluia, está com os seus ouvidos abertos para ouvir a tua oração. Vai falando com Ele, aleluia, se errou, se falhou, pede perdão a Ele, vai confessando, vai se humilhando, aleluia, vai se colocando na presença de Deus e se levanta nessa noite em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, porque essa palavra, Senhor, falou fortemente ao meu coração, Senhor. Eu recebo ela, Senhor. Eu sei, meu Deus e meu Pai, que a tempestade veio, a luta veio, as adversidades veio, Senhor, aleluia, sobre o barco da nossa vida, Pai. Mas Tu nos deste uma ordem, Senhor, para nós ir, Senhor, aleluia. De repente, Senhor, o inimigo viu e tem lutado, tem, Senhor, tentado contra nossas vidas, Senhor, tem colocado barreira, mas nesta noite, meu Pai, essas barreiras, este mal, essa luta, essa adversidade cai por terra em nome de Jesus, porque o Senhor deu uma ordem, meu Pai, e nós queremos obedecer, Senhor. Nos ajuda, nos dá força, acrescenta a nossa fé, meu Pai, para nós continuar nessa jornada, Senhor, até chegar lá, Senhor. Opere em nossas vidas, perdoa os pecados, perdoa os erros, e dá graça, dá força, ânimo, coragem, direção pelo Teu Espírito Santo, para cada um fazer a Tua vontade nesta noite. Vai tirando o desânimo, vai tirando a tristeza, a angústia, vai tirando todo o mal nesta noite. Todo levante de Satanás caia por terra. Fortalece, renova, enche da graça, enche da Tua presença, enche do Teu Espírito Santo. O Teu servo, a Tua serva, que está orando com fé, está, Senhor, acreditando nesta palavra, que está debaixo desta palavra nesta noite, Pai, e vai pôr em prática o que ouviu, vai obedecer, Senhor, e vai continuar, aleluia, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Pai, toma o barquinho da nossa vida, abençoa aqueles que creem, aqueles que estão crendo, dai a vitória, entra com a providência, entra com a cura, entra com o Teu milagre, entra com a libertação, entra com a salvação, Senhor. Salva pelo Teu poder, salva, Jesus, esta alma que está neste momento, Senhor, clamando, Senhor, entregando a sua vida a Ti. Salva, Senhor, pelo Teu grande amor. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E as palmas ouvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantando bem alegre para Jesus, porque Deus é fiel e está em nosso meio. Aleluia. Mi maior. Glória a Deus. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cante comigo,
te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Amém. Só quem veio buscar uma bênção ainda abre oportunidade para você sair do teu lugar e vir até aqui à frente. E ainda eu quero pedir ao pastor Sérgio para impor as mãos sobre a tua vida e ministrar a bênção. Quem precisa de uma bênção e veio aqui nesta noite para buscá-la, aproveite a oportunidade, saia do teu lugar que nós vamos fazer mais uma oração e o pastor estará ministrando a bênção sobre a tua vida. Quem estiver enfermo, peça a unção com óleo, fazendo um sinal, colocando a mão sobre o seu peito, e o pastor estará ungindo. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, damos graça pela Tua palavra, damos graça pela Tua presença, te glorificamos, ó Deus, te exaltamos. Não somos dignos de bênção, mas clamamos, meu Deus, por misericórdia. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa, meu Deus, esta igreja, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, ó Papai querido. Essa é a noite da bênção, estamos aqui, meu Deus, implorando as Tuas bênçãos. Abençoa a Tua igreja, abre essa porta, quebra esse laço, vai na frente, dirige os passos da Tua serva, dirige os passos do Teu servo, faz o milagre, faz, ó Pai, aquilo que ele não pode fazer sozinho, faz, meu Deus, aquilo que ela não pode fazer sozinha. Meu Deus, abre essa porta, e que o Teu servo, que a Tua serva possa testemunhar que hoje o Senhor abriu a porta da bênção, e ele passou por ela, e ela passou por ela. Ó meu Deus, que possamos testemunhar que o Senhor é fiel e sempre tem nos abençoado, ainda que não mereçamos, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode voltar para o teu lugar com a tua bênção, glorificando e exaltando ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, aleluia. Vamos cantar louvando ao Senhor com mais um corinho. Enquanto nós louvamos ao Senhor, o Jonatas vai passar fazendo a coleta das ofertas, e depois logo nós estaremos encerrando o culto desta noite, para a glória de Deus. Glória a Deus. Dá um sol maior para nós lá, por gentileza. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Por isso eu canto aleluia, glória a Deus. Por isso eu canto aleluia, glória a Deus. A família que eu tenho foi Jesus quem me deu. A família que eu tenho foi Jesus quem me deu. A família que eu tenho foi Jesus quem me deu. Por isso eu canto aleluia, glória a Deus. Por isso eu canto aleluia, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Eu creio que agora resta tão somente nós entregarmos a Deus esse culto, agradecidos pela sua presença, pela sua manifestação, pela sua palavra e pelas bênçãos que recebemos hoje, né? Então nesta hora você vai fazer a tua oração de gratidão, entregando a Deus o teu culto nesta noite. Também quero relembrar que amanhã, ali na sede, a noite da bênção, a partir das 19 horas, e no domingo, aqui e lá na sede, a noite dos louvores também a partir das 19 horas. Amém? Faça a tua oração de gratidão, entregue a Deus o teu culto nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que tivemos de estar aqui cultuando o teu nome. Escreve, meu Deus, no céu
a ata desse culto, registra, meu Deus, para a glória do teu nome. Recebe o louvor, a adoração desta igreja. Dá-nos, meu Deus, um final de semana abençoado. Prospera o trabalho das mãos do teu povo, que nós possamos ir em paz, que o Senhor Jesus vá conosco, nos livra do mal, Pai, guarda esta igreja, que possamos ainda nos reunir muitas e muitas vezes, com saúde, com bênção, com a graça de Deus aqui nessa terra, e no momento em que o Senhor vier nos buscar, que possamos subir contigo para a glória, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Cumprimentemos-nos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Está encerrada a noite da bênção de hoje.